Então a gente já está grandinho, amém? A gente já está arrumadinho, então acho que a gente pode comer um caldinho mais grosso, amém? Não se ofenda comigo, e se ofender é só orar que passa, amém? Eu estava ouvindo aqui os irmãos ministrar o louvor, quando um jovem aqui falou, disse, Deus está me falando aqui, um testemunho, um batismo de continuidade, e eu estava em dúvida no que falar aqui nessa manhã, mas quando eu vi aquele jovem, né, cantando, dançando e dizendo batismo de continuidade, eu digo, eu vou falar de continuidade então. Então, queridos, Deus, Ele está estabelecendo a gente no nosso espírito, e a alma está perdida, ela já está gritando, porque ela está perdida já. Ela vai ter que se submeter ao espírito. A alma já está perdida, ela já está clamando, ela já está gritando, e a única palavra que você tem a ela é: aquieta-te dentro de mim. Aquieta-te dentro de mim. Então, nós nunca teremos alegria e prazer sadio, prazer seguro, sem um testemunho de uma boa consciência. Então, a minha pergunta para nós, pastores que aqui estamos, é: para que nós queremos ver aquilo que não é lícito a nós possuir? Para que a gente quer ver uma coisa que não é lícito para a gente possuir? Então eu não vou ficar correndo atrás de coisa para ver se não é lícito possuir. Essa semana eu tive uma experiência com Deus muito intrigante. Por quê? Porque eu estou em casa, minha esposa está viajando, ela chegou de viagem ontem, foi para os Estados Unidos com a pastora Esther ministrar. E quando eu viajo e ela fica em casa é uma coisa, mas quando você fica em casa e a esposa viaja, irmão, não deixa mais, eu não deixo mais não ir não. Não vai mais não. Só se levar eu junto. Não, o homem em casa sem uma esposa ele não serve para nada. Você não acha nada, você não sabe onde está nada, entendeu? Dá uma solidão, quase depressão. E eu de madrugada, era 1h da manhã, eu disse, eu vou orar um pouquinho em línguas antes de dormir. E procurei um sonzinho, entrei, abri meu iPad, abri a internet, vou botar minha pré-list, eu tenho uma pré-list aqui da minha adoração, para cada coisa eu tenho uma pré-list para libertação, pré-list para adoração, pré-list financeira, né? E aí eu disse, vou botar um sonzinho aqui para mim começar a orar em línguas e tal. E aí eu entrei no Instagram de uma menina que eu nem sigo ela nem me seguia, a menina que está explodindo aí na internet, o nome dela Aimee Rocha, ela é lá do Pará de Redenção, pastor, o Vilela conhece bem ela, filha de pastor, congrega numa igreja no interior com a sua família, 20 e poucos anos, 28 anos, 27 anos se eu não me engano. E eu comecei a ouvir aquela música e aquilo me pegou. O evangelho de fariseu que está explodindo na internet, que um monte de gente está batendo nela, porque a religião, ela tenta destruir tudo que ela não consegue controlar. E eu comecei a chorar, irmão. Eu achei tão linda aquela canção, porque ela foi num reality show, foi fazer uma apresentação para concorrer um prêmio, e ela resolveu cantar isso, irmão. E o pessoal ficou impactado, o júri ficou impactado. Eu comecei a chorar e disse, só vinha uma palavra na minha cabeça: Senhor, tem misericórdia de nós. E o Senhor disse assim para mim: dá voz para ela. Você tem bastante seguidores. Irmão, eu copiei o vídeo e postei. Ela tinha 12 mil seguidores naquela madrugada. Quando eu acordei de manhã já tinha 50 mil. E agora ela está quase com 800 mil. Ela me chamou, me ligou para agradecer, disse, pastor, eu não lhe conheço. Eu disse, olha, eu estou fazendo uma coisa que Deus mandou eu fazer. Agora sabe o que vai acontecer? Você vai apanhar para caramba. Agora você estava tão quietinho aí em redenção, você vai apanhar para caramba. Então a culpa é minha, tá, irmãos? E ela não está atacando a igreja,
Ela não está falando mal da igreja, até porque ela diz: nós fazemos campanhas. Nós, ela se inclui. Eu comecei a chorar e disse: Deus, tenha misericórdia de nós. E Deus me deu uma palavra. O Senhor disse: ecoa o que ela está dizendo. E eu botei na internet, irmãos, e marquei um monte de gente importante. Explodiu. E agora ela está sofrendo as penas de ser popular. Porque assim, quando você se torna popular, um tanto de gente vai querer orar por você, interceder por você. Um tanto de gente vai querer provar para você que você não é adequada para falar o que você está falando. Leiam a Bíblia, estudem as Escrituras. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco dos sábios o pão, nem dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Mas o poder de Deus, a unção de Deus acontece a todos. Basta você estar no lugar certo, na hora certa. E aquela noite eu não dormi. E o Espírito Santo começou a ministrar, porque é o meu trabalho. O meu trabalho é servir esses meninos que estavam aqui cantando, dançando. O meu trabalho é esse. Eu ando rodeado de jovens, de adolescentes. Uma criança agora veio me pegar aqui na Monte: pastor, vou lá abraçar meu pai. Eu saí com ele aqui. O Davi me levou: vou abraçar meu pai. Eu disse: vai cá abraçar meu pai. Ele levou eu lá para abraçar o pai dele. E eu acredito na próxima geração, e eu acredito no evangelho de continuidade. E a gente começou, quando a gente começou lá em Itajaí, né, Juscelia? A gente também era xiita pra caramba. Nós era xiita, depois ficamos chato. E Deus foi amadurecendo, a gente foi canalizando a mensagem para aquilo que Deus gostaria que a gente falasse. Mas a gente também queria destruir todo mundo, queria bater na religião, queria acabar com tudo, porque a gente estava começando, a gente tinha tanta vontade, mas não tinha maturidade para fazer algumas coisas. Então, imaturidade não é pecado não, gente. Imaturidade não é pecado. Então Deus está falando com a igreja. Eu vou te falar uma coisa: todas as vezes que profetas falaram e eles não foram ouvidos, o final foi cativeiro. O final foi cativeiro, foi queda de cidades, destruição de muros. Então, respeite pelo menos a profecia desses dias. Eu já tive lugares profetizando e dizendo: faça isso, faça isso, faça isso. E a pessoa não fez, meses depois ela morre. Porque as sentenças, irmãos, você pode fazer as coisas erradas até vir uma sentença. Porque o dia que vem a sentença, você tem que alinhar a sua vida. E Deus está sentenciando a gente como igreja. Como igreja brasileira, a igreja brasileira é do Senhor. Ela é a única saída dessa nação. Eu não tenho nenhuma expectativa em Brasília. A minha expectativa é na igreja. A minha expectativa é na igreja. Agora a igreja, ela precisa entrar em alguns lugares e que nós possamos, cada vez que Deus, o Deus que ama, que nos corrige, cada vez que vem uma correção, a gente não deveria ter explosões de orgulhos e de ego e de soberba e tentar desqualificar a pessoa quem falou. Nós deveríamos baixar a cabeça e dizer: Deus, tenha misericórdia de nós. Quem aqui já não fez coisa errada com dinheiro? Quem aqui já pensou coisa errada do outro? Quem aqui já desejou o que é ilícito? Quem aqui já não foi vítima dos seus desejos, dos seus prazeres e das suas vontades? Então é muito mais barato a gente pedir perdão. É muito mais barato a gente dizer: Deus, perdoa a gente, perdoa a gente. Porque a inclinação da carne, irmão, ela convida você para um passeio pela imoralidade. Pode ter certeza, toda a inclinação da carne vai convidar o ser humano para um passeio na imoralidade. E eu vou te falar, e depois que acontece isso, você fica com a consciência pesada e com o coração distraído. Deus está alinhando a sua igreja. Por quê? Porque Deus vai fazer algo nessa nação através da igreja, irmãos. E não tem poder, e não tem nada de errado com uma sentença cantada. Mas ela estava no show. Mas ela fez isso. As pessoas querem desqualificar a pessoa.
Zacarias andava, se fosse no tempo de Isaías, alguém ia dizer: mas ele está com a nádega de fora. Mas foi Deus que mandou ele ficar com a nádega de fora por 3 anos, para mostrar a nudez da sua nação. Foi Deus que não permitiu Jeremias se casar, para dizer para a nação: eu não me caso com uma geração adúltera. Foi Deus que matou a esposa de Ezequiel, para dizer: essa nação está morta. Foi Deus que mandou Oséias casar com uma prostituta, gerar filho com ela e depois soltar ela, e depois pegar de novo, e depois soltar ela, e depois pegar de novo. Então não tente ser maior do que Deus, e não tente entender como Deus trabalha. Respeite a graça, como foi dito aqui hoje. E respeite a misericórdia, porque você não conhece graça e misericórdia até precisar dela. E graças a Deus pela graça e pela misericórdia de Jesus, porque senão nenhum de nós estaríamos aqui. Amém, irmãos? E a gente quer saber, então todo mundo está tentando provar que sabe mais. Eu vou te falar uma coisa: o desejo desordenado do saber gera distração e ilusão. Todo desejo desordenado de saber. E quando é que ele é desordenado, pastor? Quando esse desejo não está ancorado no temor de Deus. Não tem problema nenhum, porque a sabedoria, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então você sempre vai achar argumento dentro de você, com inteligência e sabedoria, para combater aquilo que você não quer. Mas se não tiver temor dentro do seu espírito, não adianta você tentar combater uma coisa que Deus está levantando. Não tente derrubar o que Deus está levantando, e não tente levantar o que Deus está derrubando. Não edifique Jericó, se Deus disse que não é para edificar. Mas não tente derrubar aquilo que Deus está levantando. Não lute contra Deus. Amém, irmãos? As muitas palavras, elas não satisfazem a alma, não satisfazem. Mas uma palavra de Deus, ela vai refrigerar o nosso espírito. E é para isso que eu estou aqui, para falar disso. Amém? Então eu não considero ninguém mais fraco do que eu. Eu me considero mais fraco do que todos. Nesse lugar eu me mantenho na humildade, na humilhação. Eu não me considero melhor do que ninguém. A proteção é você se considerar. Não considere ninguém mais fraco do que a ti mesmo. Você é o mais fraco de todos. Só que ele disse o que para o fraco? Ele diz: diga, eu sou forte. Então você sabe que é fraco, sabe ou não sabe? Mas Deus está dizendo para você dizer outra coisa. Porque o importante não é o que você sabe, é o que Deus mandou você dizer. Deus diz: você sabe quem você é? Sei. Mas você não vai dizer isso. Você vai dizer: eu sou forte, porque o Senhor me fortalece. Diga ao fraco: eu sou forte. Amém? Pastor, mas está difícil? Está difícil. Irmão, ser pastor nesses dias não é para amador. Ser pastor nesse dia não é para amador. Ser missionário nesses dias não é para amador, não. Pastores missionários não tem só piques, não, eles têm marcas. Amém? Tem só marcas, mostre elas. O mundo precisa ver as suas marcas. Mostra, conte sobre elas, fale delas. Fala como você chegou aí. Amém? Aleluia. Não venda um produto falso. Não mostre uma coisa que você não. As pessoas conhecem as nossas fotos, mas nunca assistiram o nosso filme. Nunca viram a nossa jornada. Como disse o pastor Juscelio aqui. A pessoa vê igrejas em todos os lugares, igrejas enormes, gente para todo lado, pastor para todo lado, mas não conhece a jornada. Isso começou dentro de uma casa de recuperação, falando para viciado em drogas, em cima de uma caixa de laranja, com uma vela acesa, porque não tinha dinheiro para pagar a luz. Você batia, às vezes esquecia que tinha uma vela, batia, a vela apagava, e agora? Ninguém tinha isqueiro, porque ninguém fumava lá. Tinha que ir lá no fogão de lenha, pegar, acender a vela de novo e trazer, e botava. Daqui a pouco Deus pegava uns 2 ou 3, eles saíam dançando, abraçando árvore. Só que as árvores lá eram pé de silva.
ela tem espinho. No outro dia, alguém com agulha tirando espinho do cara que dançou no espírito. Aí a gente diz: como é que esse cara dançou no espírito e está cheio de espinho hoje? É o espinho na carne. É o espinho na carne. Não é verdade? Porque as pessoas acham que nada de errado pode acontecer com quem anda no espírito. O Jesus que andava no espírito sentou com 3 amigos e disse: orem comigo, eu estou angustiado. O Jesus que andava no espírito teve sede, teve fome, chorou. Então não se comporte como alguém que não tem problemas. A pedagogia de Deus é viver com problemas. Ele prometeu algumas coisas para os seus discípulos. Ele disse: olha, vocês vão ter corajosos, eu vou estar com você todos os dias, mas vocês vão estar constantemente vivendo no meio de problemas. Aleluia, amém. Deus nunca pega leve em quem Ele investiu pesado. E se Deus investiu pesado em você, Ele não vai pegar leve contigo. Se Deus te deu coisas que não deu a outros, se prepare, Ele vai pegar pesado, porque Ele não pega leve em quem Ele investiu pesado. Deus não pega, fala isso para alguém que está do seu lado: se Deus investiu pesado em você, Ele não vai pegar leve com você. Deus investiu pesado em você, então não tem vida fácil para você não, meu filho. Amém? Oi, quer um conselho? Pula o muro que está baixo. Aproveita pular o muro que está baixo, meu filho. É isso. É as nossas escolhas, né? Lá em casa, às vezes meus filhos reclamam de alguma coisa. Samuel reclama, e reclama, Deus diz: eu já sei o que o pai vai dizer, que Deus não pega leve. Que as exigências de Deus são para os íntimos. Tudo isso que você já sabe. É isso mesmo. Quer andar na unção, quer andar no fogo, quer receber revelação, quer andar na unção, quer ser cheio, quer ser admirável, quer ser celebrado. Quer ou não quer, meu irmão? Então, prepara o lombo, meu filho. Prepara o lombo. Eu estou aqui para te lembrar disso hoje. Então o que eu faço? Fale, declare. É dia de lembrar as trevas, o que aconteceu lá na cruz. Lembre as trevas. Todos os dias eu lembro Satanás do que aconteceu na cruz. Todos os dias a minha boca é aberta para dizer ao diabo: eu sou fraco mesmo, você tem razão, meu passado é terrível, eu fui vagabundo, miserável, adúltero, eu fui tudo isso que você falou aí, Satanás. Mas olha, eu estou lembrando você do que Jesus fez na cruz, e há 29 anos atrás Ele me recuperou, me restaurou, me chamou de volta. Então eu vou te falar, diabo, deixa eu te lembrar: está consumado. Está consumado. Aleluia! Então lembre as trevas do que aconteceu na cruz. Pastor, mas eu estou fazendo tudo certinho. Faz quanto tempo que você não tira uma moeda da boca de um peixe? Ei, faz quanto tempo que você não dá uma caminhadinha sobre as águas? Você. Faz quanto tempo que você dá mais vazão para o sobrenatural do que para o óbvio? Quanto tempo faz que você deixou de acreditar em coisas impossíveis de acontecer? Porque é isso que te faz diferente dos outros. Não é o quanto você tem de dinheiro, não é o tamanho da sua igreja, não é o seu PhD de nada, não é os quadros pendurados na sua parede. O que te faz diferente do outro é a tua fé. É o quanto você acredita naquilo que Deus é capaz de fazer consigo. Deus quer fazer uma aventura com você. O que eu vou falar parece chocar, mas não vai chocar não, fica tranquilo, me entenda no espírito. Deus quer libertar você do saber e levá-lo para um lugar profundo nele. Porque assim como tu não sabes o caminho do vento,
Eu comecei falando de vento. E nem como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida. Assim tu não sabes a obra de Deus que faz todas as coisas. Tu não... Ei, mano. Me dá licença. Ô mané, tu não sabe. Perdão, mané, mas tu não sabe. Então assume que você não sabe. Eu não sei. Mas se o Senhor disse, eu acredito. O reino dos céus é semelhante a um homem que lança a semente da terra e vai dormir. Quando ele acorda, não sabendo ele como, a terra por si mesmo frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio da espiga. Eu vou te falar uma coisa, tem gente que sabe muito. E sabe o que está acontecendo? Está assassinando a vocação dos outros. Assassinos de vocação. Eu vou te falar uma coisa, e se você quiser gravar isso ou escrever isso, isso vai te ajudar. O preço de um assassino de vocação é terrível. O preço que paga um matador de sonhos é terrível. Mesmo que você não entenda o que está acontecendo, não mate a vocação de ninguém, não seja um assassino de vocação. Porque tem gente que Deus deu uma vocação para ela, que nem a sua mente alcança. Não seja um matador de sonhos, seja um parteiro e não um coveiro. Porque, irmãos, um pastor que assassina a vocação, ele vai pagar terrivelmente na sua descendência. Então não assassine a vocação de ninguém. Se você não entenda, deixa acontecendo. Uma hora vai acabar, ou não. Pode ficar pior. Um cuidado que eu sempre tive. Senhor, Ele disse uma vez para mim: Luiz, o teu problema não é tropeçar, é servir de pedra de tropeço para alguém. Não sirva de pedra de tropeço para ninguém, você pagará um grande preço na sua descendência. Então, irmãos, eu estou acostumado com gente que fala muito. Quem tem a língua comprida, geralmente tem a mão curta. Fala muito, mas faz pouco. E essa palavra não é minha não, é de Spurgeon. Spurgeon falou isso uma vez: quem tem a língua comprida tem a mão curta. Fala muito, mas faz nada. Não influi, não contribui, nem auxilia. Ou seja, não tem nem adjetivos para lhe conjugar. Então o Senhor está te movendo. O Senhor está te movendo de um vaso de barro e vai plantar você junto a ribeiros de água. Você crê nisso? Eu estou meio poeta hoje, não estou, gente? Eu estou meio poeta. Saudade da esposa, eu acho. Deus está movendo pessoas de um vaso que estava atrofiando a sua raiz e vai plantar você, vai tirar você daí desse vaso e vai plantar você junto aonde? Junto ao ribeiro de águas, para você dar fruto na estação própria, as suas folhas não caem e os seus frutos serão viçosos e florescentes. Amém? Então se prepare. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. 2 Reis, capítulo de número 6. Deixa eu falar de Eliseu e o machado que caiu. Capítulo 6 de 2 Reis diz assim: disseram os discípulos, filhos dos profetas, a Eliseu: eis que o lugar em que habitamos contigo é estreito demais para nós. Vamos, pois, até o Jordão, tomemos de lá cada um de nós uma viga e construamos um lugar em que habitemos. Respondeu ele: ide. Disse um deles: serve-te de ires com os teus servos. Ele tornou: então eu irei. E foi com eles. Chegando ao Jordão, cortaram madeiras
E sucedeu que enquanto um deles derribava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: ai, meu senhor, era emprestado. Perguntou o homem de Deus: aonde caiu? Mostrou-lhe então o lugar. Então Eliseu cortou um pau, algumas traduções dizem um galho de pau, e lançou-lhe ali, e fez flutuar o ferro, e disse: levanta-o. E estendeu a mão e o tomou. Aleluia. Irmãos, ontem, quem estava aqui ontem? Ontem eu falei uma coisa e é isso que nós temos vivido. Nem tudo que a gente fala a gente está vivendo ainda, mas tem coisas que a gente fala porque a gente já experimentou, e tem coisas que a gente fala que certamente Deus vai nos fazer viver, experimentar também. E uma das coisas que a gente está experimentando é ser mais pontual, é ser mais assertivo, mais preciso, conciso. Não que eu não acredite no derramar de Deus, mas eu acredito que na multidão Jesus está derramando nesses dias, mas nos discípulos Ele está apertando os parafusos, irmão. Então não confunda aquilo que Jesus está fazendo na multidão com aquilo que Ele está fazendo com você, que é um líder. Uma coisa é quando Jesus passa por você para tocar os outros, outra coisa é quando Jesus vem e senta com você para restaurar você, ministrar você. E por isso que nós vamos e passamos, Jesus passa por nós para os outros, e a gente fica pensando: puxa, Deus está me usando muito, eu estou bem abençoado, estou aprovado. Só que não é o serviço que te aprova, irmãos. O que te aprova é a vontade de Deus para a sua vida. Por isso que no final das contas o que vai sobrar é o que nós nos tornamos, não o que nós fizemos. Por isso que muitos naquele dia dirão: é o Davi. Por isso que muitos naquele dia dirão: em teu nome eu curei. Ou seja, eu trabalhei para você, Jesus. E ele vai dizer: mas você não se tornou, eu não te conheço. Como que você pode trabalhar sem me conhecer? Então, nesses dias nós estamos mais assertivos. Eu acredito no derramar e tenho me derramado por onde passo. Mas eu acredito que hoje Deus está chamando alguns discípulos para sentar na roda, sabe, para ser circuncidados, para ser ministrados. Uma coisa mais assertiva, mais precisa, mais concisa. Então nessa busca você para de ouvir todo mundo. Então eu vou te falar uma coisa: as pessoas que farão diferença na sua vida são aquelas que alimentam a sua fé, não aquelas que alimentam as suas dúvidas. Então eu comecei a parar de ouvir todo mundo que alimenta a minha dúvida. Porque se eu estou com dúvida, eu ouço alguém que tem fé, certamente eu vou buscar a fé, e a dúvida vai cair por terra. Outra coisa que nós temos procurado fazer, e isso eu quero deixar para você como uma receita: eu não deixei mais as guerras me escolherem. Não deixe que as guerras escolham você para lutar por elas. Você que deve escolher as guerras que você quer lutar. Por quê, pastor? Porque tem guerras que não vale a pena lutar. E se não vale a pena lutar, não vale a pena vencer. E aí muitas vezes você está vencendo guerra inútil e está achando que está arrebentando. E Deus está dizendo: não, você só está cansando e perdendo tempo. Porque essa não é uma guerra. Davi queria ir para a guerra contra Saul, junto com os filisteus. Deus disse: não, essa guerra é inútil. Deus criou uma guerra particular para Davi, em Ziclag. E Davi então teve que ir lá em Ziclag salvar suas esposas e filhos, e salvar as esposas e filhos dos seus soldados, porque essa era a guerra que Deus preparou. Então às vezes tem umas guerras que estão dentro da sua casa. Você diz: meu Deus, eu estou aqui fora trabalhando, lutando, e por que eu tenho que passar luta em casa? Deus está dizendo: porque você está guerreando algumas guerras inúteis. Eu vou criar uma guerra dentro da sua casa, para você vir para casa e guerrear por elas primeiro.
porque senão você vai perder tempo. Vira um ciclo vicioso, irmãos. A gente sai, prega, vende livro e ganha oferta. Sai, prega, vende livro e ganha oferta. Sai, prega, vende livro e ganha oferta. E daí você pensa, uau, estou arrebentando. Todos os lugares nunca tem menos de 2.000 pessoas. Ginásios, estádios, pessoas oferecendo dinheiro para você ir. E esse frenesi louco, essa coisa, esse curso desenfreado de entretenimento. E o Senhor disse, não guerreie mais algumas guerras. O Senhor está dizendo assim para ti, tem algumas guerras que você vai ter que parar de lutar, porque elas não lhe pertencem mais. E certamente se você estiver guerreando uma guerra que não te pertence mais, você está deixando de guerrear uma guerra que Deus queria que vocês vencessem. Então nós estamos apontados nesses dias, como Ministério Mevan, para escolher as guerras que nós vamos lutar. Porque tem guerra inútil, que só distrai você. Então não permita que as batalhas escolham você para lutar elas, mas é você que deve escolher as batalhas que você quer lutar. Porque existem batalhas que só existem na sua mente. Elas não são de verdade. Elas vão evaporar, elas vão desaparecer. É só caminhar e não olhar para trás, elas vão sumir da sua vida. Batalhas que não vale a pena vencer. Então eu vou te falar uma coisa que pode te ofender, mas escute, meu propósito não é ofender, é libertar a nossa mente. Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Deus é menos ofendido pela sinceridade de um pecador do que pela hipocrisia de um santo. Eu fui pregar numa nação há um tempo atrás. Quando eu terminei de pregar, veio uma pessoa, me abraçou, um casal bem moderno. Eles me abraçaram e a mulher olhou para mim e disse assim, cara, já foi soltando palavrão, rapaz, você prega. Aquilo entrou dentro de mim, eu quis repreender o Espírito Santo, disse assim, deixa ela, isso não me ofende. Você me ofenderia mais se você estivesse contando mentiras do que ela falando palavrões. E ela dizia assim, cara, eu te acompanho na internet, vai pregar assim na... Eu botei no modo avião e fiquei, Ela disse, não é amor, esse filho prega pá. Pô. E depois você sai dali e vai pro hotel, aquele negócio fica dentro da sua cabeça. Você sai dali e vai pro hotel. Aí eu escovando o dedo e dizendo, Deus, eu prego, pá. Irmãos, verdade, eu comecei a rir, eu rolei na cama de rir. Por quê? Porque, tadinhos. E Deus disse para mim, eu me ofendo menos, Luiz, com o pecado do pecador do que com a hipocrisia de um santo. A hipocrisia de um santo me ofende mais, porque ele já me conhece, já anda comigo, já experimentou milagres, já sabe quem eu sou e se comporta como se eu não existisse. Então, querido, pessoas corajosas e felizes, elas só se destacam em meio de problemas, em meio de dificuldades. Deus está assertivo com você. Você acha que Deus parece que Deus acertou com você, está te dando o que você quer. Não, Deus está te preparando para andar em níveis de entendimento. Porque não adianta andar em níveis de prosperidade, em níveis de unção, se não tiver um nível de entendimento adequado para administrar tudo isso dentro de você. E só quem pode fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Só Ele pode administrar você. Só Ele pode conduzir você, aleluia. Por isso a minha consciência precisa estar submissa à palavra de Deus. E eu preciso definir se eu estou vivendo um avivamento mesmo, ou são picos de avivamento.
Todos os meses, em janeiro, entre janeiro e fevereiro, eu faço exames. Eu gosto de começar o ano sabendo se eu tenho que tomar vitamina, se eu tenho que parar de comer açúcar, se eu posso comer sal. Eu gosto. Então eles botaram aquele roter. Botaram, eu fiquei com aquilo 24 horas. Não foi aqui, né? Cheio de coisa, dormi com aquele negócio. 24 horas fica aquele negócio ligado em mim. Para medir o quê? Se eu tinha picos de pressão, se o meu coração batia certo. E às vezes eu vejo isso. Às vezes tem pessoas que elas vivem picos de avivamento, mas elas não vivem avivamento contínuo. Elas não experimentam o milagre no cotidiano, do dia a dia. O milagre de querer comer uma coisa gostosa e lembrar essa coisa que a Lulu queria, e não saber explicar, e de repente chega alguém com essa coisa. De repente alguém convida você e leva você na casa para comer essa coisa. Sabe, milagres do cotidiano. Porque parece, nós falamos aqui, o pastor Luiz já deu tantos carros, o pastor Luiz já deu tantas casas, pastor Luiz, eu estou pensando no primeiro avião. Mas nós vamos conversar ainda, eu e o Senhor, sobre isso. Porque eu já dei a primeira bicicleta. Porque para Deus um avião e uma bicicleta não tem valor algum, irmãos. É um pedaço de lata, é um pedaço de ferro, que só serve se tiver propósito. Quando eu precisei de uma bicicleta, foi o que Ele deu. Quando eu precisei de uma moto, Ele deu a moto. Quando Ele disse, você não vai mais andar de moto, me deu um carro. E assim foi. Então a gente tem prazer de contar isso, porque essas coisas grandes aparecem. Mas eu estou falando de coisa miúda, irmão, de coisa corriqueira, do dia a dia, de coisa que você faz sinais com Deus. Se o Senhor está aqui mesmo, eu quero ver, me mostra isso, daqui a pouco aparece. Coisa do dia a dia, milhões de sinais todas as semanas, todos os meses, todos os dias. O que nós estamos vivendo é picos de avivamento, porque se for só picos de avivamento, a nossa descendência não está garantida de receber isso. Viver picos de avivamento, a minha descendência não terá nenhuma garantia, porque não faz parte do evangelho eterno. Meus filhos têm que ver o evangelho dia a dia na minha casa, o dia a dia, mas parece que eu só celebro coisas extraordinárias. Quando alguém me conta uma coisa comum, normal, parece que eu não dou atenção. Quando eu digo assim, você acredita, rapaz, que eu estava dirigindo, e aí eu estava começando a ficar nervoso no trânsito. De repente eu disse, Deus, me dá graça. E de repente parece que um anjo entrou no carro comigo e Deus me deu graça. Aí as pessoas ficam ouvindo. Sabe que eu aprendi que é melhor ser paciente no trânsito do que paciente no hospital. Aí a pessoa fica, nada a ver. Porque isso, sabe, porque parece o que o nosso ego não celebra. A gente tem dificuldade de reconhecer. Eu vou repetir, o que o nosso ego não celebra, nós temos dificuldade de reconhecer. Mas comece a prestar atenção nas coisas miúdas, nas vírgulas do dia a dia do seu ministério e da sua vida. Comece a prestar atenção que você leu a Bíblia durante o dia, e quando você sobe no púlpito, no altar, para pregar o evangelho, você abre a Bíblia e cai naquele mesmo versículo que você leu naquele dia. E você naquele dia que leu não sabia explicar, mas agora com o microfone na mão parece que ficou tão claro. Meu Deus, eu estou convidando você para isso. Por quê? Porque Deus quer expandir a gente por dentro. E esse texto que li tem a ver com isso. Eliseu está lá, senhorzinho, Eliseu. Aí os filhos dos profetas vêm e dizem, olha, o lugar que a gente está é pequeno demais, nós precisamos aumentar o lugar. E Eliseu disse, tudo bem. Quem é que reconheceu que o lugar era pequeno? Foi os pais ou foi os filhos? Foi os filhos. Nem sempre as ideias são dos pais, a condução é dos pais, mas a ideia pode ser dos filhos. O menino que estava dançando aqui hoje, ele me trouxe, ele nem sabe disso, mas enquanto ele estava dançando, ele disse, Deus está falando que é continuidade. Eu digo, já sei o que eu vou falar. Eu ia falar outra coisa, mas eu já sei o que eu devo falar. Por quê? Porque então nem sempre as ideias estão com os pais, às vezes elas estão com os filhos. Amém, irmãos? Amém?
Só que os filhos foram tão prudentes que eles disseram: mas a gente não vai sozinho, a gente precisa crescer. Eu reconheço que eu preciso crescer, mas eu não vou sem garantia. Eles olharam e disseram: Eliseu, a gente percebe que o lugar é pequeno demais para nós. Vamos crescer? Vamos. Tá bom, então nós vamos descer lá no Jordão para pegar viga. Ele disse: tá bom. Aí o cara disse: mas vai com a gente. Ele disse: não, vai vocês. Ele disse: não, vão com a gente. Você já pensou se aqueles meninos não tivessem levado o pai? Quando o machado caiu, ei, nem sempre os irmãos mais velhos, eles não estão ali para trabalhar, eles estão ali para recuperar o machado que caiu. Então, por favor, você que é jovem, que tem fogo nos olhos, tem brasa nos pés, você que é jovem, preste atenção no que os irmãos mais velhos estão dizendo. Não saia gritando: agora Deus vai levantar a gente, agora Deus vai levantar nós, agora chega, essa geração passou, Deus vai levantar uma nova. Não, Deus não quer levantar uma nova, Ele quer levantar uma próxima, Ele quer continuar através da sua vida. Os filhos contarão as maravilhas para os seus filhos. A geração do justo é abençoada, então a sua descendência será poderosa. O lugar precisa crescer, precisa expandir, precisa. Mas não vá sozinho. Eu falo para os menos de 40 aqui: não ouse a fazer tudo sozinho. Não ouse, porque se o machado cair, você não vai saber recuperar. Você precisa andar perto de pessoas que já recuperaram o machado, já deixaram o machado cair muitas vezes, já recuperaram. Eles sabem a receita de recuperar os machados. Eles sabem a receita. Sim, meu irmão, hoje é tudo mais fácil. Hoje você bota um celular na sua frente e 2.000 pessoas começam a te assistir. Eu faço uma live ali, eu já fiz live com 50.000 pessoas. Mas antes a gente pegava o carro, né, Bertelli? Lembra disso, Juca? A gente pegava o carro e saía Curitiba, Ponta Grossa, aí ia em Cascavel, Foz do Iguaçu, voltava a Toledo, Mundo Novo, lá no Bertelli, na Veraí, e ficava 20 dias dentro de um carro. Uma bolsa de colostomia que eu carregava, tive que fazer uma cirurgia no intestino uma vez, pregando o evangelho, vendendo fita cassete. 20 dias depois, tinha igreja que você ia e Deus dizia assim: dá o dinheiro para eles, da fita. Eu digo: tá, mas isso daí, não, eles estão precisando, dá o dinheiro para eles. Aí você dava, chegava na outra igreja, o pastor disse: Deus mandou eu guardar a entrada de 3 meses e dar para vocês. Aí o Deus disse: viu, mandei dar a fita, dá o dinheiro da fita, rapaz, da fita é essa merreca aí que você está vendendo, dá isso aí para alguém, eu tenho coisas maiores para você. E a gente ia andando, irmão, estourei 3 motor de carro, de uma Zafira, de um Vectra, estourei motor de carro andando na estrada, pregando o evangelho no Mato Grosso do Sul, no Paraná, no Rio Grande do Sul. Você ia para o Porto Alegre, ia Pelotas, voltava em Porto Alegre, ia lá por cima, passava em Passo Fundo, voltava pelo oeste catarinense, Chapecó, Xanxerê, Xaxim. Oh, meu Deus! Chegava em casa às vezes sem dinheiro, feliz da vida, e o diabo dizia assim: para que perder tempo? Não, Deus não estava construindo através de você, Ele estava construindo em você uma perseverança. Ele estava construindo em você uma perseverança, firmando as estacas, esticando as cordas, estendendo as lonas. E então a gente sabe onde é que recupera o machado, irmão. Olha, muitas pessoas que já perderam o machado nessa nação, bate lá em casa: Luiz, me ajuda a recuperar o machado. A minha pergunta sempre é a mesma: onde caiu? Deixa eu te ajudar a recuperar. Mas quem tem que estender a mão e pegar é você, não sou eu não. Isso é problema seu. Eu vou só apontar para você o que você tem que fazer. Aí a gente apanha hoje, paga a conta que não é nossa, paga a conta que a gente nem sabe que está pagando, mas chegou o boleto, a gente paga, não tem problema. Bora pagar o boleto. Importante é que o evangelho seja pregado. Então os filhos dos profetas perceberam: Eliseu, o lugar é pequeno demais para nós, a casa precisa aumentar. E foi os filhos que perceberam isso. Vamos até o Jordão, vamos até o Jordão.
Porque você não cresce sem ir ao Jordão. A palavra Jordão significa aquele que desce, ou descendo. Então todo crescimento primeiro tem que ir no Jordão. Jordão é o lugar de ouvir a voz de Deus. Jordão é o lugar que eles tiveram que passar antes de chegar no lugar de promessa. Jordão é o lugar que Jesus foi batizado e ouviu a voz. Jordão é o lugar que Naamã teve que mergulhar 7 vezes, se humilhar, tirar sua farda, as suas insígnias, as suas medalhas, mostrar a sua lepra. Então, antes de todo lugar de promessa tem um Jordão para você passar, meu amigo. E as vigas que você está procurando nos palácios, elas estão no Jordão. Seja nobre para ir ao Jordão. Seja nobre. E ele disse: olha, vamos ao Jordão e cada um de lá traga uma viga. Diga para esse pastor que está perto de você: a sua viga também é importante. A sua viga também vai contribuir para o crescimento. Não celebre só quem tem muito para dar, quem tem muito para mostrar, quem tem muito para dizer. Um coração nobre não visita só castelos e palácios, ele visita tendas e favelas. Por isso que eu vou pelo mundo, irmão. Eu vou para a Europa, eu vou para o Japão, eu vou para o Canadá, eu vou para os Estados Unidos, mas de vez em quando eu vou para a Índia, eu vou para a África. Por quê? Porque eu sou ministrado. Eu sou ministrado, eu sei onde eu preciso gastar o dinheiro. Então se prepare, Deus tem uma viga para você. E a sua viga é importante. Por mais que você não a celebre, e você está lá cuidando de 30 pessoas e observando o cara que tem 1000. Tira seus olhos, foque na sua jornada. A comparação é ladra da alegria. Não se compare. Não se compare. Vai vir gente dizendo: por que você não faz assim? Porque o fulano está fazendo assim. Por que você não compra isso? Porque eles estão comprando isso. Lá em Itajaí todo mundo apaga a luz, eu deixo acesa. Pastor, por que você não apaga a luz? Porque eu não quero apagar a luz, deixa eu apagar a luz acesa. Eu não tinha dinheiro para apagar a luz, agora eu tenho dinheiro para apagar a luz, deixa a luz acesa. Eu já preguei com vela, agora eu quero ver a luz acesa. Não, porque agora é melhor apagar a luz. Não, eu não vou na igreja para adorar, eu vou para ver meus irmãos. Eu adoro no meu quarto, de luz apagada. Se eu apago a luz, eu não vejo meu irmão. Eu estou querendo... é o João! João! Então a gente vai entrando na onda de tudo novo, de tudo que acontece. E a gente acha que... Sabe, não, quem que apaga a luz, apaga a luz. Quem apaga a luz, para o Senhor apaga. Quem não apaga a luz, para o Senhor não apaga. Quem pinta a igreja de preto, para o Senhor pinta. Quem não pinta, para o Senhor não pinta. Quem come carne, para o Senhor a come. Quem não come, para o Senhor não a come. Por que a gente quer criar um padrão que não existe padrão, irmãos? Sabe por quê? Porque a nossa mente está desfocada do propósito. Discutimos coisas inúteis. E a gente quer crescer fazendo isso. Não, você cresce descendo no Jordão, botando a sua viga nas costas e dizendo: eu estou contribuindo com o corpo de Cristo. Eu estou contribuindo com o corpo de Cristo. Aleluia. Aleluia. Às vezes eu passo lá em Itajaí, tem uma igrejinha lá, mas lá no bairro, bem pobrezinho, está assim, ó, sede mundial. Aí a minha boca quer criticar, sede mundial, o cara nunca saiu daqui. Aí o Senhor diz: deixa ele ser feliz. A cabeça dele não é sede mundial. Ele é sede mundial, a viga dele é importante. Sabe, Luiz, toda semana ele dá sopa aqui pro pessoal que mora na rua, gente que você não sabe quem é. Porque você está na internet, ele não está na internet, ele nem sabe ligar. Isso, deixa ele, não se mete com ele não. Mas aqui a sede mundial tem uma igreja. Deixa o cara, seja agraciado. Você deveria pegar uma oferta por mês e ir lá ajudar ele. Faça isso. Para quê? Para ser livre da crítica. Porque no que você investe, você não critica mais.
Quando você, posso dar ideia? Posso dar? Aproveitar que o José já pregou aqui na oferta, eu vou dar ideia. Quando você quiser propenso para falar mal de alguém, pega uma oferta e leva para ele. E eu ia perguntar, mas por quê? Eu nem preciso, não, porque eu fui propenso a falar mal de você. E Deus mandou eu investir nisso. Mas isso ele não merece, mas é você que precisa ser liberto. Eu quero pastores segundo o meu coração. Não é segundo as suas ideias, é segundo o meu coração. Vai chegar um tempo que você não vai mais fazer muita coisa. Eu estou doido para que chegue esse dia para mim, meu irmão. E o pessoal só vai dizer assim para você: vamos com a gente. Você não vai fazer nada, você vai se sentir o inútil, e o pessoal vai te rodear e vai dizer: vamos com nós. Deixa que a gente que traz a viga. Deixa que a gente corta a árvore. Você não vai precisar fazer força. A gente vai preparar um tereré, um chimarrão. Vão com a gente. Tá, mas para quê? Segurança. Você já ficou com filho no colo na fila do SUS? Você já andou com um carro sem gasolina porque não tinha dinheiro? Você já pregou com luz cortada? Você já passou luta? Você já usou o bazar? Você já usou roupa do bazar da igreja? Já comeu cesta básica de irmão? Vão com a gente. Irmão, quem não é experimentado não tem nada para dizer, meu amigo. Tem informações para passar, mas não tem vida para transmitir. Educar e ensinar são coisas diferentes. Ensinar é passar conteúdo. Educar é transmitir valores. E você só transmite valores se você foi educado também. Só passar conteúdo. Se você ler o meu livro, você vai conhecer meus conteúdos. Mas talvez ele não transmita para você a vida de que quando aquilo foi escrito, eu tive que viver. Por isso que educar e ensinar são coisas diferentes. Nesses dias nós não precisamos só de ensinadores, nós precisamos de educadores. De homens que vão educar outros homens, que vão ajudar a se comportar de outras formas, de outros jeitos. Diga para alguém que está do seu lado: cada viga é importante. Essa é a multiforme de Deus. Ei, não tem problema você ser diferente. A forma pode ser diferente, como disse o pastor Juscelio aqui: tem o triângulo, tem o losango, tem o quadrado, mas a massa que vai dentro é a mesma. A massa que vai dentro é a mesma. O sabor tem que ser o mesmo. Tem que ter o mesmo sabor, as formas diferentes. Preserve a essência. Nós temos que preservar a essência. A forma pode ser diferente, mas o sabor não pode ser. Você pode colocar na sua forma. Você pode pegar uma essência e colocar na sua forma. E alguém olhar e dizer: mas é quadrado. Mas você vai dizer: não, mas experimenta. Experimenta que você vai ver que é a mesma coisa. Amém? Então conserve o que o Espírito está fazendo nas pessoas. Não adianta inovar. Não adianta só inovar. Melhorar, se não tiver uma reforma, se não tiver um renovo. Nós somos chamados para edificar uns aos outros, irmãos. Uns aos outros. E Eliseu foi junto. E graças a Deus Eliseu foi junto. O pai estava junto. Amém? Você lembra quando Abraão disse para Isaac: vamos fazer um sacrifício para o Senhor? Quem é que carregou a lenha? Foi Isaac. Mas quem é que levou o fogo? Foi Abraão. Então os jovens têm força para carregar a lenha, mas quem carrega, mantém o fogo aceso são os pais, irmãos. Porque se a gente não mantiver o fogo aceso aqui, se essas primeiras filas aqui não tiverem manter o fogo aceso, seus filhos vão ter que fazer tudo de novo. Eles vão ter que fazer outra fogueira.
Então o nosso trabalho é manter o fogo aceso, irmãos. É não apagar o pavio que fumega. E quando a gente vê que está apagando, a gente vai para cima. A gente da fraqueza tira força. Das trevas nasce a luz. Da necessidade levanta o recurso. É aí por isso que a gente faz umas loucuras. Quando a gente vê que está muito chato, eu vou lá e dou o carro. Só para mexer com a treva. É, pastor, eu faço alguma coisa assim que vai me causar meu Deus. Para quê? Só para provar que eu não sou daquela circunstância. Eu não pertenço àquilo. Eu estou fora daquilo. Eu vim de cima, eu vim do alto. Jesus disse: vocês são de baixo, eu vim do alto. Vocês pensam como alguém de baixo, eu não. Mas quando o diagnóstico diz uma coisa, não, eu tenho que sair daquilo para poder entrar naquilo, para poder servir aquilo. Por isso não participe de conversas que geram dúvidas. Você é do alto. Jesus deixou claro: eu sou do alto. Eu sou do alto, você é do alto. Jovens com força para carregar lenha, os mais velhos carregam fogo. Agora a força sem a maturidade, ela não é eficaz. O problema é quando a gente quer aumentar o ministério, aumentar a família, aumentar o tamanho, sem os fundamentos paternos, sem os fundamentos dos pais. E aí de repente Eliseu está lá sentado tomando um tereré. E aí alguém grita: o machado caiu. Ai, meu pai, o machado caiu. Eliseu solta o tereré. Bota a televisão no mute e diz: vamos lá. Onde caiu? Ele não perguntou quem derrubou. Ele não perguntou quem derrubou. Ele perguntou: onde caiu? Ele está mais preocupado em recuperar o que se perdeu do que condenar quem perdeu. Ele me disse: onde caiu? Onde está? Ai, pai, mas calma. Acabei com a minha vida, acabei com o meu ministério, destruí tudo. Onde caiu? Você está disposto a recuperar? Está disposto a se arrepender? Está disposto a deixar tudo para trás? Eu estou com você no arrependimento até o fim. No pecado não, mas no arrependimento eu estou. Mostra para mim onde caiu, bebê. Porque quem derrubou sabe aonde caiu. Não vem com esse papinho: eu não sei, o diabo não, fala. Onde caiu? Mostra aonde caiu. Seja homem. Caiu ali, ó. Porque eu não vigiei. Caiu porque eu fui soberbo. Caiu porque eu fui arrogante. Caiu porque eu agredi. Caiu porque eu falei mal de todo mundo. E agora está acontecendo comigo aquilo que eu falei dos outros. Então mostra para mim, bebê, aonde caiu. Por favor, quando você deixar cair, tomara que não, que você não deixe. Mas se acontecer cair, não corra para a religião, ela não pode te ajudar. Judas com um saquinho de moeda na mão, quando ele se arrependeu: ele não se arrependeu, ele teve remorso. Não, ele se arrependeu porque ele foi lá devolver. O problema é que ele correu para a religião, ele não correu para a cruz. E Jesus estava lá na cruz. Se ele tivesse corrido para a cruz, ele não precisava tirar sua vida. Mas ele correu para a religião, e a religião não pode te ajudar quando você se arrepende. A religião bota mais peso sobre você. A religião vai para a internet te arrebentar, te destruir, porque é menos um na concorrência. Bando de invejosos. Se algo de errado acontecer com você, não corra para a religião.
corra para uma mesa de amigos e diga: eu pequei. Tomara que isso não aconteça, porque é muito ruim. Mas se acontecer, tenha coragem, hombridade para dizer: caiu ali, ó. E tomara que você encontre alguém que esteja disposto a recuperar. Eliseu foi lá. Caiu ali, meu filho. Nós gastamos muito tempo diagnosticando quem errou do que focar no recomeço. Ontem uma criança, eu tenho um negócio especiais com as crianças, irmão. As crianças ministram muito na minha vida. Ontem uma criança me chamou aqui e disse: Pastor Luiz, em lágrimas. Ela não está aqui não, né? Está ali, meu amiguinho. Como é seu nome, filho? Arthur, o rei Arthur. O Arthur veio em lágrimas, ele queria falar e a palavra não saía, Juscelino. Ele começou a chorar. Chorou, eu abracei ele, deixei ele chorar um pouco e disse: fala. Ele disse: eu vi o Senhor, enquanto o Senhor andava, tinha uma glória, e tinha 8 anjos. Ele especificou 8. 8 é recomeço. 8 é recomeço, porque foi com 8 pessoas dentro de uma arca que Deus recomeçou. Abraão disse: se tiver 10, o Senhor destrói os 10. Abraão não ousou diminuir de 10. Ele parou em 10. Mas foi com 8 dentro de uma arca que, quando ela atracou, Deus recomeça o mundo com aqueles 8. E ele falou: eu vi 8 anjos ao seu redor, lhe guardando, lhe cobrindo. Eu comecei a chorar e na hora Deus falou comigo. Ele começou a chorar, eu não, ele estava chorando. Deus falou comigo: recomeço é uma glória que vai recomeçar. E eu sei que glória é essa. Eu já experimentei lá atrás essa glória. Quando eu não sabia nada, quando eu não lia a Bíblia, quando eu só ia para o monte. E Juscelino tocou nela aqui hoje. Eu sei que está chegando esse tempo, que eu vou passar meus dias escondidos, e de noite eu vou vir derramar e os milagres vão acontecer. Era assim que eu fazia. Mevan começou assim, né, José? Eu me trancava 3 dias em jejum e oração, sem comer e sem beber. Chegava na igreja, entrava, as pessoas iam caindo endemoniadas. Pessoas eram curadas, paralíticos andavam. Nós levantamos pessoas da cadeira de roda. Eu vi Jesus tirar crianças de cadeira de roda. Eu vi cegos ver, ouvir. Eu tive o privilégio de orar por um homem que estava morto. Quando eu cheguei na casa dele, ele já tinha morrido. Para orar por ele, tinha uma vela na mão dele. Morto, estava esperando. O SAMU já tinha passado e já tinha declarado morte. E ele estava esperando a funerária para levar ele. O SAMU não leva quando está morto. Quando eu entrei na casa com uma vela na mão, eu tirei a vela da mão e dei um soco no peito dele, e ele fez e voltou. Eu não sei porque que Deus ressuscita se ele vai morrer de novo, mas aconteceu. Deixa eu te falar, eu sei que glória é essa, que ela está recomeçando. Eu sei que glória é essa, porque essa nação precisa de sinais, não de sinais mentirosos. Não levantar cadeiras de rodas quando ninguém andou. Não prosélitos para levantar ofertas. Mas um evangelho simples e puro. Evangelho da calçada, do meio fio. Evangelho de debaixo da árvore. O evangelho da caverna. Não fazer milagres para depois levantar oferta como prosélito, não. Eu oro por um evangelho justo nessa nação. E tem muitos homens e mulheres de Deus fazendo muitas coisas sérias nessa nação. Eu conheço homens que eles são atacados na internet, eles apanham na internet, mas eu conheço a vida deles, conheço a casa deles, conheço a família deles, o casamento deles, e esses homens são íntegros. Então não seja Maria vai com as outras. Quando você ouve alguém falar mal de alguém, não entra no barco, porque quem tem a língua comprida tem a mão curta. Por favor, entenda isso.
Você está aqui para ajudar pessoas a recuperar o seu machado. Amém? E depois que você pegou o galho, cortou a madeira, jogou na água, vai flutuar. Agora, quando flutuar, não pegue, não é seu. Não pegue, não é seu. Não, mas foi eu que te ajudei quando você estava mal, Lu. Agora você é meu. Lembra quando você estava mal? Foi eu que ajudei, agora você é meu. Não. Desatai-o e deixai-o ir. Ressuscita o Lázaro. Jesus olhou e disse: desata-o e deixa-o ir. Não para ninguém em você só porque você ajudou aquela pessoa quando ela precisou. Não usa isso como duplicata para cobrar depois. Não usa isso como um boleto para cobrar. Ah, foi eu que te ajudei. Você lembra que foi eu que te ajudei? Não, seja íntegro, nobre. Não, isso não expressa nobreza nenhuma. Isso só expressa uma escravidão com um vocabulário diferente. Não, vai passar muitas pessoas na sua vida. Se prepare, Ricardo, vai passar pessoas na sua vida já. Você acha que é fácil fazer um homem segundo o coração de Deus? Olha para Davi e vê quantas pessoas passaram na vida dele. Sabe quem vai passar na sua vida aí, Davizão? Olha o Davi andando aqui. Me deu a mensagem. Né, Davi? Vai passar muitas pessoas pela sua vida. Sabe quem vai passar pela sua vida? Vai passar Saul. O cara que você serviu, abençoou, guerreou as suas guerras. E se ele perceber que você está ficando maior que ele vai querer te matar. Sabe quem vai passar na sua vida também? Simei. O cara que você ajudou a família, abençoou a família. E quando ele te vê num dia ruim, ele vai gritar: cachorro, vagabundo. Joabe queria matar ele, e Davi disse: deixa ele. Quem sabe é Deus que está usando ele. Na sua vida vai passar Doeg, teu companheiro de guerra, que quer crescer falando mal de você para quem te odeia. Doeg foi lá para Saul e disse: olha, Davi está lá com os sacerdotes. Saul foi lá e matou 85 sacerdotes por causa da fofoca de Doeg. Na sua vida vai passar Mical, da sua casa, da sua família, que vai questionar até a forma que você adora a Deus. Na sua vida vai passar Golias, que vai te dar oportunidades de se tornar alguém maior. Na sua vida vai passar muita gente, até Deus olhar para você e dizer: você é um homem segundo o meu coração. Quer saber? Não despreze nada. Deixa todo mundo passar na sua vida que precisa passar. Vai ter gente que vai passar na sua vida, você vai dizer: mas o que isso aqui está fazendo perto de mim? Está te treinando, está te preparando para se tornar um homem segundo o coração de Deus. Amém? Vai passar muita gente na sua vida. Muita gente. Na sua vida vai passar Natan, que vai enfiar o dedo no seu nariz e vai mostrar os erros do caminho, da jornada. Na sua vida vai passar Samuel, que reconhece o que você carrega. Então se prepare, tudo faz parte de um grande propósito eterno de Deus. Tenha essa palavra no seu espírito, guarde ela. Eu digo aos mais jovens: não saia para crescer sozinho. E digo aos mais velhos: não menospreze quando os jovens quiserem crescer. Caminhem juntos, trabalhem juntos. Uma geração contará as maravilhas para outra geração. Eu quero orar por você. Existe um trono colocado no mais alto lugar.
Deus reina. Existe um trono colocado no mais alto lugar. Rodeado de anjos, onde Deus reina. E a minha vida Ele governa. E A minha vida Ele governa. E esse rei veio a mim com os seus olhos em chama. Eu perguntei sobre os seus olhos. Ele Sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca dorme, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Existe um amor mais ciumento que a morte. Existe um amor mais ciumento que a morte. E a minha vida Ele governa. E a minha vida Ele governa. E esse amor veio a mim, oh, com meus olhos em chama. Eu perguntei pelos seus olhos, sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará, não, não, não. Oh! Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Sabe, teve um homem que Deus levantou para destruir os filisteus até os consumir. Este homem, ele levou a sua consciência para o prazer, e ele foi perdendo no caminho valores. E à medida que ele foi perdendo no caminho os valores, um dia os filisteus pegaram ele e tiraram os seus olhos, colocaram ele num moinho para rodar o moinho. E aquele homem que tinha um propósito de caminhar num propósito, agora está andando em círculos e cego. E um dia o rei dos filisteus fez uma festa ao seu deus Dagon e disse: traga aquele homem para nos divertir. Uau! Uma liderança que perde de vista o seu propósito, ela só serve para divertir.
aqueles que estão adorando falsos deuses. Só que esse não era o propósito da vida de Sansão. Então Sansão está lá na festa, e tem um moço lá, um menino. Ele diz assim: menino, me leva na coluna do templo. E aquele menino pegou aquele líder que tinha perdido a visão. Aquele menino pegou aquele líder que tinha perdido a visão. Pegou aquele menino levou aquele líder até as colunas e devolveu aquele homem para o propósito. E a Bíblia diz que Sansão fez uma oração e disse: Senhor, me abençoa só dessa vez. Morra eu com os filisteus. Agora ele não estava mais gritando: eu matei 1000 homens. Não, ele estava gritando: morra eu. E a Bíblia diz que ele empurrou as colunas e todo o templo veio abaixo. E a Bíblia diz assim, em Juízes 16, versículo 30: e Sansão matou mais homens com a sua morte do que com a sua vida. Ou seja, muitos de nós, para cumprir o propósito, vamos ter que morrer. Muitos de nós que perdemos o caminho, perdemos a visão, nós precisamos morrer para voltar para o propósito. Quer cumprir o seu propósito? Morra para você. E sabe o que me chama a atenção? Que foi um garoto que levou Sansão até as colunas. Foi um garoto que levou Eliseu. Foi os filhos dos profetas que levaram Eliseu até o Jordão. Então Deus está levantando uma geração. Aí me aparece uma menina cantando, se incluindo na sentença, dizendo: nós fazemos campanhas para nós mesmos, nós oramos por nós mesmos, nós celebramos mais dinheiro do que corações. Meu Deus! E aí as pessoas não aceitam, muitos não aceitam, porque traduzem como uma menina. Vou te falar uma coisa, geração brasileira: se a nossa geração perder a visão, Deus vai levantar os meninos sim, e as meninas sim. Por isso, não ouse a crescer sem visão. Não ouse a descer, não ouse a expandir sem uma visão clara daquilo que Deus tem para você. Eu quero deixar essa palavra pesada. Eu me incluo nela porque também sou um pastor e pastorei uma igreja e quero me sentir útil para o corpo de Cristo. Mas eu deixo essa palavra para nós, pastores e líderes: não menospreze o que Deus está dizendo, mesmo que você não esteja entendendo, mesmo que não está de acordo com a sua teologia, mesmo que parece ser um ataque. Não é um ataque, é uma sentença. Vamos tentar entender o que Deus quer e vamos nos submeter a isso. Eu oro por nós, irmãos. Eu queria que você que está aqui, pastor, levasse a mão no seu coração e pedisse isso: Senhor, abre os meus olhos para que eu veja se eu estou realmente edificando uma casa para ti ou para mim, se eu estou fazendo algo para o Senhor ou para mim, se o meu coração está totalmente entregue. Se precisar se desfazer de algumas coisas, faça isso. Se precisar soltar algumas coisas, faça isso. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro por uma geração íntegra e nobre, que tenha nobreza para ouvir os anciões, mas tenha nobreza também para ouvir os mais jovens. Que tenha nobreza, Senhor Deus, para entender quando é o Senhor que está sentenciando, quando é o Senhor que está trazendo um prumo, o prumo do Senhor sobre o Brasil. E eu creio, Deus, que nós estamos debaixo desse prumo. Eu quero estar nesse prumo, Senhor. Eu quero ser ministrado, eu quero ser tocado, eu quero ser abençoado pela Tua palavra, e que Teu nome seja glorificado, ó Deus. Levanta homens e mulheres cheios do Teu poder, cheios de vontade de fazer, mas acima de tudo, nobres e íntegros, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe. Aplauda o Senhor bem forte. Pastor Juscelio.
Louvado seja Deus. Irmão, me dá 1 minuto aqui, por favor. Para aí onde você puder estar. Olha aqui para mim, por gentileza. Eu tenho um pedido para fazer. Os carros aqui tá muito congestionados. Então, para chegar até o carro, você vai precisar ter pressa, porque o teu carro pode estar trancando de alguém. Mas depois de entrar, você vai ter que ter paciência para deixar que saia um de cada vez com tranquilidade e com proteção. Eu tenho um aviso que era para ter dado aquela hora, eu não dei. Por favor, coloca no telão aí para a gente. Por favor, pastor Doug. O nosso retiro de pastoras de 6 a 9 do mês 7. Imagem e semelhança. Retiro de pastoras. Muito obrigado. Mês 6. De 6 a 9. Vai acontecer em Balneário Camboriú. No mesmo hotel que a gente, no Hotel Cibara. Pastor Iraci está convidando todas as pastoras dessa nação para estar juntos nesse dia. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe seu espírito. Doug, se der para colocar ali a data do mês que vem, coloca também. E olha isso, dia 12 e 13 para não errar agora, do mês que vem. Sempre a terça-noite e quarta pela manhã. Jesus te abençoe poderosamente. Vai debaixo de graça, que essa palavra reverbere dentro do teu espírito por muito tempo. Deus abençoe.